Boa noite, tudo bem, Jenny? Tudo ótimo, gente. Então, assim, ó, esse é o Patrick, ele é fisioterapeuta. Eu vou deixar que ele se apresenta, claro, né? Mas eu queria fazer dois agradecimentos para você, Patrick. Bom, primeiro, te agradecer por aceitar o desafio de estar com a gente no Ciência de Bolso, tá? Ganhar para mim essa tua parceria foi um presente de 2021. Eu acredito que a gente vai fazer muita coisa legal. Vamos entrevistar, né, muitas pessoas bacanas aqui nesse projeto Ciências de Bolso. E para mim foi ótimo assim ter você do meu lado nesse projeto, tá? E o outro agradecimento é por você ter aceitado também participar com a gente aqui, expondo o teu trabalho, falando da tua pesquisa que você faz com tanto carinho, né? Bom, Patrick, então eu deixo esse espaço aberto para você falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, se quiser falar um pouquinho bem breve de você também, tá? Fica à vontade. Então, boa noite a todos, boa noite, né, para quem está assistindo. Eu queria, então, né, responder os seus agradecimentos. Eu também agradeço, né, o convite para participar aqui na live hoje, para falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa. E também agradeço o convite para participar do Ciência do Bolso, né, que é um projeto aí super importante de divulgação científica, né, que vocês têm desenvolvido, né, e agora eu entro, então, substituindo duas pessoas importantes, que são a Leite e a Carol. Mas vamos dar continuidade aí nesse projeto, muito legal. Então, me apresentar, né? Eu sou Patrícia Nepomuceno, eu sou fisioterapeuta, me formei aqui na Unisc, e atualmente eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, né? E eu comecei o mestrado no ano passado, então né, esse ano é o ano que eu vou de fato escrever, né, os resultados da minha pesquisa. E eu já venho desenvolvendo, né? Eu vou começar agora a desenvolver essa pesquisa com obesidade metabolicamente saudável em trabalhadores rurais. Eu já venho desenvolvendo pesquisas com trabalhadores rurais há bastante tempo, né? Desde 2015, que eu entrei como iniciação científica, né, em projetos voltados à área de saúde do trabalhador, com a professora Hildegard, né, que é professora do mestrado também. Assim, sempre tive, né, muito interesse nessas questões de estilo de vida, de fatores de risco e, né, quais são o que influencia, e também na perspectiva de saúde do trabalhador, porque eles têm uma característica de trabalho diferenciada, né, e também é uma população pouco assistida. Então, a gente está desenvolvendo agora essa pesquisa nesse sentido para ver o que a gente vai encontrar. Tá certo, então. Patrick, os dados ainda você não tem, tá coletando. Na verdade, a gente tem os dados, eles já foram coletados, e a gente está iniciando as análises agora, né, para começar a escrever os artigos, enfim, né, dar andamento na dissertação. A gente, né, previu já desde o ano passado que a gente faria o projeto com um banco de dados, né, com dados que já foram coletados, e na verdade foi uma escolha certeira, porque a gente não imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo assim, né? Mas né, agora a gente já está, então, podendo dar continuidade, né, e fazer as análises para, então, escrever os artigos e obter os resultados, né? Claro. E como você mesmo disse, que você já trabalha, já vem pesquisando, né, com trabalhadores rurais aí, eu gostaria que tu contasse um pouquinho de como é trabalhar né, fazer essa pesquisa com trabalhadores rurais. Porque a gente sabe que a gente já teve alguns avanços, né, na área da saúde para essa população e alguns retrocessos também. Como que tu vê, assim, como que tu se sente fazendo essa pesquisa? Nesse período, então, que eu trabalhei, né, com pesquisas, eu já trabalhei também com trabalhadores da zona urbana, né, mais especificamente trabalhadores industriários, e o que eu sempre gostei de trabalhar realmente foi com a população rural, né, porque ela é uma população extremamente desassistida, assim, para eles é bem difícil ter acesso aos serviços de saúde, sobretudo porque eles moram, né, em locais remotos, né, as unidades básicas de saúde são distantes, e é um público assim que responde muito bem quando a gente chama, sabe? A gente convida, eles vêm, eles trazem a família inteira, eles vêm felizes, eles gostam de participar. Então, assim, a gente também tem uma inserção social bem importante com esse projeto, que é, né, dar visibilidade ao trabalhador rural, né?
Com certeza, eu acho que é muito importante assim o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, o grupo de pesquisa de vocês vem desenvolvendo, né, essa atenção aos trabalhadores rurais, né, que a gente sabe que é uma população aí bem significativa, né, uma população economicamente ativa, né. E, Patrick, o título aí do teu projeto de pesquisa é um título que chama muita atenção, né? Eu vou, então, ler aqui para o pessoal qual que é esse título. É Obesidade Metabolicamente Saudável. Obesidade saudável, né? Isso já nos impacta, assim. E não saudável. Então, comparação do risco cardiovascular, função renal, variáveis antropométricas, bioquímica, estilos de vida em trabalhadores rurais do sul do Brasil. Bom, então, diante desse teu trabalho, né, tudo isso, assim, vocês pretendem avaliar nesses indivíduos, né? Conta um pouquinho para nós como vai ser isso, assim, que tu vai colocar no suas pesquisas. Sim, então, na verdade, a gente já avaliou esses sujeitos, a gente já tem esses dados e o que a gente vai fazer é analisar eles, né? Vou rapidamente fazer uma observação sobre a obesidade metabolicamente saudável e não saudável, né? A gente tinha já vontade de estudar essa relação da obesidade metabolicamente saudável e não saudável há um bom tempo, porque a gente sabe que a característica de trabalho desses indivíduos é uma característica que tem bastante atividade física. Então, a gente queria saber se talvez a prática de atividade física no trabalho pudesse influenciar aí, né, em algumas questões de saúde. Então, a gente resolveu partir, né, para esse estudo. O que é caracterizado como obesidade metabolicamente saudável, o saudável ele se refere ao metabólico, né? Que na verdade a pessoa ela é obesa, mas do ponto de vista metabólico ela vai ser saudável, ela não vai ter nenhuma alteração, né? Para caracterizar isso, né? Tem algumas formas, mas geralmente se usa os pontos de corte da síndrome metabólica, né? Que é uma síndrome que cursa com várias disfunções metabólicas. E o critério do IMC para a obesidade, né? Então, se caracteriza ele como obeso e a partir disso se vê se do ponto de vista metabólico ele é saudável ou não, né? Então, assim, o que os estudos dizem é que o obeso que é metabolicamente saudável, né, ou saudável do ponto de vista metabólico, ele tem um perfil inflamatório menor, né, do que os indivíduos que são obesos e não saudáveis. Então, assim, a gente queria, a gente, né, decidiu estudar isso para a gente entender essas relações e ver nessa população se os obesos que são saudáveis, eles diferem em termos de risco cardiovascular, de função renal, em medidas antropométricas, e também, né, ali análise de dados sociodemográficos, de estilo de vida e tudo mais, dos que têm peso normal, que são saudáveis, ou dos que têm sobrepeso, né, ou obesidade, com alterações metabólicas, que são os obesos não saudáveis, né, do ponto de vista metabólico. Então, a gente vai analisar todos esses dados, né, nesses três grupos, fazendo comparativo com os que são com peso normal e saudáveis, do ponto de vista metabólico, porque esses serão os nossos controles, né? É o desejável que seja saudável e com peso normal. Então, a gente vai fazer esse comparativo com os obesos saudáveis e os obesos não saudáveis para ver aí, né, se há diferença nesses marcadores e nessas condições entre esses indivíduos. E por que a gente decidiu também fazer isso e porque em promoção da saúde, né? Porque a gente sabe que a população rural é uma população de difícil acesso e, sobretudo, de difícil intervenção. Então, a gente quer descobrir isso para a gente ver se diferir, né? Se o obeso saudável ele se parece com o eutrófico saudável, talvez a gente possa reduzir o nosso espectro de intervenção para focar mais naqueles que são não saudáveis, né? Que é uma coisa que a gente está propondo agora, né, na sequência desse nosso projeto, do projeto institucional, não do meu projeto de pesquisa, de propor intervenções também, né, de educação em saúde e para ver se a gente consegue melhorar aí o perfil, né, de saúde desses indivíduos. É muito importante, né, essa tua explicação em relação à obesidade metabolicamente saudável, porque a gente também tem pessoas que são eutróficas, estão num peso normal e acabam sendo não saudável, né? Então, existe toda essa questão aí também, né? Mas é um projeto muito claro. Pode falar, Patrícia.
Na verdade, as pesquisas de obesidade metabolicamente saudável, elas surgem depois de se investigar os eutróficos que não eram saudáveis, né? Aqueles que tinham peso normal. Então, assim, primeiro se observou que tinha gente que tinha o peso normal, mas não era saudável, e aí depois se fez o inverso, foi analisar, né, se tinha obeso que era saudável, né? Então, é bem legal essa tua colocação em relação a isso. Então, pode ser obeso e pode ser saudável, metabolicamente saudável, né? Existem algumas Isso. discussões também em relação a essa questão de obesidade, inflamação. Será que depois essa pessoa, né, não vai ter alguns problemas futuramente? Agora ele é um obeso metabolicamente saudável, mas será que a obesidade não vai, né, ocasionar algum risco? Então, esse olhar, né, do teu projeto, da tua pesquisa, é um olhar muito bom, assim, né, para essas questões de intervenções mesmo, né, e de alertar essa população também. Mas, pessoal, Exato. até agora só a gente aqui falando, eu quero que vocês coloquem aí perguntas, né, dúvidas, para o Patrick também. Alguém tem alguma pergunta? Aí, consegue ler, Patrick? Sim, a Leitiane está perguntando quantas pessoas a gente coletou, né? A gente coletou 106, né, nesse projeto e a gente tinha a perspectiva de no ano passado coletar mais sujeitos, né, porque a gente queria aumentar aí o poder estatístico e tudo mais. Só que aí, como a gente entrou na pandemia, a gente acabou que vai fazer com esses 106, né? O que não é tão fácil de conseguir também, né? A gente geralmente tem um número mais reduzido porque a gente tem dificuldade de acessar esses indivíduos e de eles virem até a universidade, que é onde a gente faz as avaliações, né? Mas a É, gente tem 106 indivíduos. é bem importante ressaltar isso, né, porque fazer pesquisa não é fácil. Você precisa acessar pessoas, você tem um local que você tem que ir ou eles têm que vir, né? Então, também Uhum. vai muito dos nossos pesquisados, dessa colaboração, né? Porque a gente precisa desses dados para saber o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode intervir, né? Então, a pesquisa já não é fácil de fazer, ainda mais agora nesse período que a gente não pode estar lá junto com o pesquisado, ou ele vir até a gente, né? Tem mais uma pergunta para você aí? Sim, se tem análise sobre gênero, não, nesse projeto a gente acabou focando mais na parte biológica mesmo, né? Então a gente vai fazer uma análise mais biologicista, então a gente acabou que não incluiu o gênero nessa perspectiva. Uma pergunta que eu não sei se eu me perdi na tua resposta, mas a idade, a faixa etária deles você tem? A faixa etária deles a gente pega a partir de 20 até 60 anos, mas geralmente a maior parte dos indivíduos eles têm 40, 50 até 60 anos, né? A gente tem uma população aí, são adultos maduros, né? Poucos são mais jovens, geralmente é de 40 a 50 anos. É os que permanecem ali, né? Até, vamos dizer, tem mais saúde para trabalhar, então, na força, né? Porque o trabalho rural Sim, exige um esforço físico, como você comentou anteriormente, né? Se é. pesquisa isso já devido a esse esforço físico, que seria uma atividade física deles, né? E em relação à É. alimentação, vocês vão pesquisar alguma coisa também, Patrick? A gente tem, sim, um questionário alimentar dentro das nossas coletas de dados e a gente vai utilizar algumas informações aí sobre questões alimentares, né, e tentar fazer algum comparativo aí entre, sobretudo, obesos saudáveis e não saudáveis, como que se dá esse comportamento alimentar. Agora, uma dúvida minha ou um questionamento, assim, como você já vem fazendo essa pesquisa, o que você tem notado? Existe muitos obesos na área rural? A gente observa assim, que a maior parte, ela tem é, sobrepeso ou obesidade, né? A maior parte está com esse de peso, né? Geralmente passa ali um pouco de 50% quando a gente considera excesso de peso, né? Que engloba sobrepeso e obesidade. Mas a maior parte deles são sobrepesos. Assim, eu acho que não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que em torno de 15 até 20% são obesos, mas a maior parte do grupo geralmente é sobrepeso. Quando a gente conversa com outras pessoas que não são da área da saúde, né, as pessoas comentam, mas o trabalhador rural, ele deveria ser mais saudável do que o trabalhador da cidade, né?
porque ele já tem esse esforço físico, ele tem os alimentos mais naturais, que ele mesmo planta e colhe, e mesmo assim a gente vê uma obesidade nesse meio, né, Patrick? Exatamente. Assim, acho que passou um pouco do período que o trabalhador rural, ele se alimentava muito bem porque ele mesmo plantava os alimentos, né? Fazia toda o processamento desses alimentos e comia alimentos mais in natura, né? Agora, já um pouco se perdeu, né? Ele já tem acesso mais a alimentos processados, ultraprocessados, então está mudando um pouco o perfil é, de obesidade, né? O perfil de estado nutricional deles. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum questionamento para o Patrick, né? Dar alguma ideia de projeto, parabenizar? Está por vocês aí agora. Podem perguntar para o Patrick se vocês têm alguma dúvida também, né? Deixa o espaço para vocês aí, tá? Vocês podem ir colocando as suas dúvidas. Patrick, o que você espera encontrar? Opa, deixa eu ver ali. Vamos lá, a Letiane está perguntando. Eu adorei a pergunta da Leitiane. Ela pergunta o seguinte, né? Se a gente pensa em discutir o estigma da obesidade, né? De que toda pessoa que tem obesidade seria doente. É, na verdade, se a gente não previu estudar, assim, analisar, discutir o estigma da obesidade, mas sim, certamente a gente vai fazer isso. Dentro, né, dos nossos artigos e tudo mais, porque se tem, né, essa questão, é obeso, consequentemente é doente, né, e a gente sabe aí que vai depender de vários fatores, né, não, provavelmente o obeso que não é saudável metabolicamente, que não pratica atividade física, ele pode ser doente, né, mas também tem obesos que vão ser saudáveis, né, sobretudo assim, a gente tem observado que a aptidão cardiorrespiratória tem um papel bem importante na obesidade metabolicamente saudável, né? Geralmente, os indivíduos que são saudáveis, eles têm níveis de aptidão cardiorrespiratória maiores, então a gente leva a crer aí, isso nos leva a crer que talvez eles sejam protegidos pelo nível de atividade física que eles praticam, né? Tem mais uma pergunta para ti. Sim, se foi mensurado o nível de atividade física, sim, a gente, né, faz essa análise também e a gente vai considerar isso nas análises, né, tanto para fazer, para observar se os saudáveis e os não saudáveis praticam mais ou menos atividade física e também até para a gente poder ver se isso não atua como um moderador ou alguma coisa que, né, a gente já comentou, né, que a aptidão cardiorrespiratória parece ser um moderador aí da obesidade saudável e não saudável. Parabéns aí, Patrick, Ana Paula. Ó. Parabéns, Ana, Patrick. Outra pergunta? acho que não. Não, dizendo que você respondeu a dúvida do questionamento anterior, né, Gabriel Porto. Então tá, né? A Leite perguntou se nas coletas a gente incluiu o tempo de tela. Infelizmente, essa é uma questão que a gente não coletou. A gente já está prevendo para as próximas coletas, para as próximas fases do projeto, a gente vai começar a incluir isso. Mas tempo de tela a gente não coletou, né? O que a gente coletou foi tempo de sono, né? Que é uma variável também que a gente vai analisar do estilo de vida, né? Que pode ser que o sono influencie também aí nessas questões. Tem outra pergunta da Nathalie. Ela perguntou se a gente pensa em intervenção com os eutróficos metabolicamente não saudáveis. A gente, na verdade, não previu o grupo eutróficos metabolicamente não saudáveis nesse estudo, mas sim, né, à medida que a gente identifica que quem não é saudável do ponto de vista metabólico, a gente tem que intervir, né? E a gente pensa, então, em formular algum tipo de intervenção de educação em saúde para esses indivíduos que também não são saudáveis, né? Mas que são eutróficos, porque eles também têm que melhorar o seu perfil metabólico para que eles não tenham nenhum agravo futuro, né? Inclusive, tem estudos que dizem que o risco
o risco cardiovascular dos indivíduos eutróficos e que não são saudáveis é maior do que os indivíduos que são obesos e saudáveis, né? Então, não é porque é magro, não é porque é eutrófico, que essa pessoa vai estar protegida, né? Então, acho bem importante essa pergunta. Outra pergunta da Ebony para você. Como os resultados, a Ebony perguntou, né? Como vão ser os... Eu tô me perdendo aqui um pouquinho, gente, Como os peraí. resultados vão ser ou foram Vão ser os divulgados para os resultados. participantes? Então, a gente tem como... Ai, peraí que eu me perdi aqui no... Não, eu não quero sair. Acontece. Desculpa. Os resultados, então, a cada final de coleta, na verdade, enquanto a gente está fazendo ainda as coletas, mas a cada. A gente faz em vários municípios, eu esqueci de comentar, né? A gente aborda vários municípios aqui da região. E então, a cada vez que a gente termina um município, a gente volta e vai ao município, né, e entrega os resultados de todas as avaliações que a gente fez. Se a gente fez avaliação antropométrica, a gente entrega. Se a gente fez avaliação bioquímica, a gente entrega os resultados. A gente apresenta os resultados em forma de seminário. A gente entrega o resultado individual. E a gente orienta, né, ele, se ele tem alguma questão que talvez ele deva procurar, né, algum profissional de saúde, a gente também vai orientar e, se possível, referenciar ele. E o nosso projeto, que como a gente está usando esses dados, né, a gente espera como resultado não entregar o resultado individual, ou talvez, se possível, entregar o resultado individual, mas a gente espera retornar para eles apresentando os resultados, né? Dizendo, a gente encontrou isso, então, né? Quem está, né, com o status metabólico não saudável tem que prestar atenção, tem que, né, propor intervenções, né, de alimentação, de estilo de vida, de prática de atividade física e tudo mais. Tem uma pergunta da Leti para você também. Você consegue ver? Quer que eu leia para ti? Sim, agora eu consigo. Tá. Nem sempre quem mora no campo produz alimentos, ainda mais nessa região fumageira. Vocês questionaram a produção de alimentos pelos participantes. É muito importante isso que a Leite colocou, porque realmente na região aqui tem uma cultura de fumo muito grande, né? Então, geralmente essas pessoas, elas produzem o fumo, né, o tabaco, revendem as indústrias fumageiras e acabam que não produzem alimento e acabam, né, adquirindo esses produtos. E a gente pergunta qual é o tipo de produção que eles têm, né? E aí eles citam todos os tipos de produtos, né? Se for só fumo, se for outros alimentos, a gente pergunta qual a finalidade, né? Se eles acabam produzindo para vender ou se eles produzem para consumo próprio. A gente tem vários indivíduos que trabalham em agroindústria, então, assim, muitas vezes eles acabam produzindo para vender na feira e tudo mais. Então, a gente também tem um perfil não exclusivamente de fumicultores, né? A gente tem um perfil de trabalhador rural bem diferenciado. Tem diferenças aí, né, Patrick, de questões de alimentação, de produção de alimentos, né? Bom, mas esse trabalho que o Patrick vem desenvolvendo, ele é um trabalho fundamental para a educação em saúde também, né? Com os achados aí e tudo. Né? Então, assim, nosso tempo já está se esgotando, a gente teria muito mais, né, perguntas, o pessoal também aí perguntando, interagindo contigo, Patrick. Eu gostaria de perguntar, então, para finalizar sobre essa parte da tua pesquisa, o que você espera Uhum. encontrar, então, com esse trabalho, assim? O que a gente espera encontrar de resultado, que a gente não sabe se é o que a gente vai encontrar, né? Isso é muito, muito frequente, a gente esperar uma coisa e encontrar outra. Mas o que a gente espera encontrar é que os indivíduos que têm a obesidade saudável, eles têm menos agravos ou menos riscos e menos alterações, né, nos parâmetros que a gente vai avaliar, do que os indivíduos que são obesos não saudáveis, é o que a gente espera. E a gente espera encontrar que eles tenham um perfil semelhante aos indivíduos eutróficos, aos indivíduos com peso normal, né? E a gente, então, espera encontrar esse resultado que é o que a gente propôs como o resultado que a gente espera, né? Mas a gente sabe que em vários estudos, os indivíduos obesos não saudáveis, eles têm
os obesos saudáveis, eles têm um risco menor do que os não saudáveis, mas não chega ao ponto de ser semelhante ao dos eutróficos, né? Então, mas a gente vai ver isso e a gente propôs isso nessa população, porque assim, começa que estudos de síndrome metabólica, a gente tem só dois, assim, que a gente encontrou com trabalhadores rurais. E de obesidade saudável, metabolicamente saudável, não tem nenhum, né, que a gente encontrou. Então, a gente quer ver se talvez a atividade física do trabalho possa influenciar a ponto deles ficarem próximo dos eutróficos, ficarem semelhante aos eutróficos. Então é isso que a gente espera, que eles sejam, que o grupo saudável, metabolicamente saudável, seja semelhante ao grupo de eutróficos. Bom, então te parabenizo pela tua pesquisa, uma pesquisa muito boa, maravilhosa, né? O pessoal te parabenizando aí também, né? Por essa tua iniciativa de fazer essa pesquisa com essas pessoas que muitas vezes acabam sendo desassistidas, né? E muito válida também para a literatura esse teu projeto, tá, Patrick? Parabéns pelo trabalho, tá? E agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o e-book, né, que saiu recentemente aí na página do mestrado e doutorado em promoção da saúde. E foi bem isso que vocês pesquisaram, né? Ou comentaram aí nesse capítulo, que é saúde mental, trabalhadores da saúde, reflexões sobre os impactos da Covid. Conta um pouquinho pra gente aí sobre o que vocês acharam, o que está escrito aí nesse capítulo. Esse capítulo, então, né, é o capítulo que foi publicado na última edição do e-book em promoção da saúde do mestrado e doutorado. E a gente, né, desenvolveu esse trabalho ano passado e foi publicado, né, no final do ano. E a gente decidiu, então, fazer as análises sobre saúde do trabalhador, que é o que eu gosto, juntando com as colaboradoras, né, que uma é psicóloga. A gente, então, acabou desenvolvendo a parte dos impactos psicológicos na saúde dos trabalhadores da saúde em relação à Covid-19, né? E a gente viu que a Covid-19 ela impacta significativamente os trabalhadores da área da saúde, né? Sobretudo pela sobrecarga de trabalho, né? E também pelo enfrentamento da doença, que a gente sabe que é uma doença que geralmente, né, acaba causando grandes impactos para os envolvidos, né? Geralmente não, mas aqueles que acabam agravando, geralmente eles têm bastante impacto. E o profissional tem dificuldade de lidar com isso, né? Então ele acaba enfrentando aí estresse, ansiedade, né, depressão e vários outros quadros de saúde mental. É uma reflexão, né, bem boa, principalmente, né, com esses trabalhadores da área da saúde aí que estão na linha de frente, né, dessa pandemia aí, dessa relação da Covid-19, né. A gente vê uma exaustão muito grande, né, desses trabalhadores que muitas vezes, assim, vou falar por mim agora, que estão ali trabalhando, né, pelo bem da população e que muitas vezes pede nas redes sociais, né, para que a população permaneça em casa, né, sempre acolhendo essas pessoas também, fazendo todo o trabalho que tem que ser feito. Então, parabéns a todos os envolvidos aí nesse e-book, né, trazendo essa reflexão, esse olhar também aí para os profissionais da saúde em relação a esses impactos, reflexos da saúde mental, né, por causa da Covid. Patrick, agora para a gente finalizar, né, eu deixei para o finalzinho, eu quero que tu conte um pouquinho sobre essa sua parceria internacional, como que vai ser, já está de malas prontas? Acredito que não, né, por causa da pandemia, mas eu espero, assim, que seja maravilhoso para ti também, mas eu quero que tu conta para nós aí essa novidade. Então a gente, né, infelizmente não estamos com as malas prontas, não estou ainda, né, mas em breve estarei. E na verdade desde o ano passado a gente está desenvolvendo aí uma parceria com pesquisadores da Universidade de Toronto, né, para eu fazer um intercâmbio de pesquisa lá. E na verdade eu já era para estar lá neste exato momento, mas devido às condições da pandemia acabou que não deu, né, para ir ainda. Mas a gente vai ir. E a nossa perspectiva de estudo lá, esse grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa muito forte em toda a América do Norte, em pacientes com lesões medulares. Né? E aí, para fazer, então, o link com o meu projeto, a gente vai estudar um tipo de obesidade que é diferente da obesidade metabolicamente saudável, mas que é a obesidade
é sarcopênica, que é uma obesidade caracterizada pela o aumento, né, da adiposidade, enfim, a pessoa engorda, e tem redução da massa muscular, e a massa muscular pode, inclusive, ser substituída por gordura, né? O tecido muscular pode ter ali infiltrados de gordura. Então, a gente vai mantendo o tema da obesidade, mas passando para analisar a obesidade sarcopênica nesses indivíduos que sofreram lesão medular. Um belo trabalho que a gente vai ter que voltar aqui para contar no Ciência de Bolsa, né? Futuramente. Já deixa o convite, Futuramente, tá? depois que a pandemia passar, a gente pode retomar. Sim, com certeza. Bom, é um outro olhar, né? Bem diferente do que está propondo agora para o mestrado, e isso, o doutorado, né? Com certeza. E vem doutorado Não, aí. não sei ainda. Na verdade, a perspectiva de fazer esse estágio de pesquisa é dentro do mestrado, mas já pensando, né, futuramente no doutorado explorar melhor essa questão, né? Porque a gente não vai ter todo o tempo para fazer toda a análise que a gente gostaria, né? Com certeza. E parcerias internacionais são muito válidas, né? Um aprendizado muito grande para o pesquisador, né? É um conhecimento que a gente tem a mais, né? E lidar com essas pessoas, com outras pesquisas, outras universidades também é uma interação muito boa, né? Então, te desejo sorte aí na sua parceria, no seu trabalho que vai desenvolver lá. E, Patrick, gostaria então de dizer obrigada, né, pela sua participação. E fica à vontade, então, para fazer as suas considerações finais. Então, eu quero só agradecer o convite, né? Eu adorei estar aqui contigo, a gente ter essa conversa bem legal, assim, bem tranquilo. Então, agradeço o convite, né? E também me coloco à disposição aí, né? Agora eu vou ser colaborador do Ciência de Bolsa, estou ansioso e, enfim, estou à disposição. Obrigada.